ansioso, porque é tudo muito novo, né? Principalmente aqui no ambiente. Agora está fazendo anotação. Porque deu um áudio aqui, peço perdão aí pela pausa. O que acontece? Tudo é muito novo, né? O ambiente virtual é novo, novos alunos, novos sonhos, novas esperanças. Então, tudo isso faz com que a gente fique mais ansioso, por mais que a gente esteja habituado a mexer com isso, né? Me apresentando aí, meu nome é Luiz Flávio de Mello, estou hoje como coordenador do Cine, né, o Sistema Nacional de Emprego aqui de Araxá, o qual tem muito orgulho de estar à frente, né? Claro que eu tenho uma equipe comigo, que participa comigo, mas o meu orgulho é justamente por causa das frentes que a gente tem feito, né, aqui na cidade. Chegamos ao posto aí de top 5 do estado que mais divulga vagas, né? E aí a gente compete com municípios, inclusive, que têm mais, né, uma população maior do que a nossa, e a gente conseguiu alinhar com as empresas essa participação, e as empresas participam conosco divulgando essas vagas. Então, tem muito orgulho disso, e sem contar as boas práticas que o Cine tem feito, né, as ideias que a gente tem criado, feirão de empregos, seminários, né, para conscientizar tanto o trabalhador quanto as empresas. Então, a gente fica muito feliz, né? E hoje também sou professor, dou aula na parte de comportamento humano, na parte de clima organizacional, na parte de direito, né? Porque eu sou formado, sou bacharel em direito, mas eu também gosto muito de contar porque eu vim do curso técnico, né? Do curso técnico, do curso profissionalizante. É, Formei em farmácia no ano de 2014, né? Sou técnico em farmácia também e sou bacharel em direito. Muito diferente, né? São dois opostos completamente diferentes, e esses opostos eles são dados a uma mudança, né, de comportamento minha pessoal, né? Eu sempre desde os 14 anos trabalhei em farmácia, e aí via que aquele ambiente era muito interessante, mas que a remuneração talvez eu não conseguiria escalar muito, né? E aí escolhi o direito, né, formei em 2022, não exerço, né, praticamente a função hoje de advogado, juiz, né, não estou dentro da área, mas estou dentro da política pública de emprego, que é um dos pilares, né, que talvez sustenta. Eu acho que o direito ele anda bem em todas essas áreas. Mas agora, indo, né, para o nosso tema, eu quis falar do Cine inicialmente, justamente por causa dos desafios que a gente tem enfrentado hoje no mercado de trabalho, né? E hoje, se a gente for nas empresas e, né, quando a gente tem as nossas conversas, as nossas trocas, a gente capta muito das empresas a falta de mão de obra qualificada, né? E é muito bom a gente ver aqui, né, alunos que estão buscando se qualificar, que estão buscando oportunidade, que estão buscando melhoria técnica e melhoria profissional, porque hoje é o fundamental para aquelas pessoas que querem se destacar no mercado, que querem ser diferentes dentro do mercado de trabalho. Eu falo muito também com os meus alunos que o mercado de trabalho hoje em dia está cada vez mais exigente, e profissionais hoje, né? Antigamente, a pessoa tinha o ensino médio, ela já se diferenciava ali dentro do meio, né? E hoje não. Hoje, se a pessoa tem o ensino médio, é o básico, né? E se ela tem um curso profissionalizante, um curso técnico, uma graduação, ela com certeza ela se destaca entre os demais. E nessas andanças aí, né, junto com empresas, junto com até outras instituições também, a gente tem. Vocês conseguem me ouvir tudo bem, né? Tá tudo beleza? O áudio? Tá tudo beleza. Eu amo a tecnologia por causa disso, né? Estou vendo um Tá monte de sim, Luiz, joinha aqui. tranquilo. O áudio e a câmera. Tá bom. Mas continuando. Os desafios hoje em dia, né, o mercado de trabalho, ele tem sido muito exigente, e eu digo até cruel, no sentido de
cobrar muito do candidato e, às vezes, a remuneração não ser aquilo que talvez aquele profissional merece. Então, aquele profissional, né, que busca um destaque, que busca uma qualificação, que busca algum tipo de melhoria, né, técnica, ele, com certeza, ele vai se diferenciar ali dentro do mercado de trabalho e, com certeza, vai ocupar melhores cargos, buscar melhores salários. E dentro de tudo isso, a gente percebe que os candidatos hoje em dia, né, hoje nós temos uma geração, e isso eu estou falando de uma questão geracional, né, uma idade. Acho que tem um microfone ligado aí. Agora sim. Igual eu estava falando, da questão geracional, hoje nós estamos com 4 gerações dentro do mercado de trabalho. Né? E essas gerações, por mais que elas sejam diferentes, elas se comunicam entre si, né? E dentro dessa conversa, dentro dessa comunicação, a gente vê muita diferença entre perfis, né? Hoje a gente fala muito sobre perfil, né? Sobre hard skill, sobre soft skill, né? Para quem não sabe, são aquelas qualidades que a gente vai adquirindo, né? Conforme o passar do tempo. Seja aquela qualidade, né, uma hard skill, por exemplo, um curso técnico, né, o que vocês estão buscando, conhecimento, seja uma soft skill que é algo que a gente não consegue pegar, né, são qualidades como persistência, empatia, e tudo isso é exigido hoje num profissional, e aí a gente já vai entrando no nosso tema, né, profissional do futuro. Hoje as empresas exigem muito mais do que um candidato só que tenha, sei lá, que chega no horário, que faz aquilo que é necessário fazer, porque aquilo tudo é obrigação, é o mínimo, né, que a pessoa precisa fazer, o mínimo que a pessoa precisa ter para entrar dentro de uma organização, para crescer dentro de uma organização. Então, dentro de tudo isso que a gente está falando sobre profissional do futuro, eu acho que, principalmente vocês que estão buscando melhores oportunidades, que estão buscando qualificação, vocês precisam entender o seguinte: hoje o mercado pede muito mais do que simples atribuições que a gente consegue fazer, né? Eu dou um exemplo muito, principalmente quando eu vou falar sobre lideranças, né? Hoje as lideranças, como que as lideranças são escolhidas? Aquela pessoa se destaca ali dentro do mercado de trabalho, dentro daquela organização, dentro daquela empresa, e aí aquele profissional, ele chega no horário, ele faz as funções que são ali, né, rotineiras para ele fazer, ele é uma pessoa atenta aos detalhes, né, que boa em comunicação, que gosta de conversar. E aí a empresa, a organização, coloca aquela pessoa num cargo de liderança, num cargo de gestão, por ela ter essas atribuições. Mas notem que essas atribuições são atribuições obrigatórias, eu diria, são atribuições que são inerentes à função humana, porque uma pessoa educada, uma pessoa proativa, uma pessoa que chega no horário é o básico, né? Então, o mercado de trabalho, ele tem olhado isso, tem feito análises de perfil. Hoje também a gente vem com um processo seletivo muito assim, cada vez mais o processo seletivo tem sido técnico. Antigamente, né, quando ia se fazer as entrevistas, faziam-se entrevistas com o dono da empresa, né? O dono da empresa ia lá, fazia entrevista, não analisava perfil, olhavam esses simples detalhes. Hoje tem se colocado mais parte técnica e análise de perfil comportamental, análise de perfil profissional dentro, né, das organizações, e os processos seletivos têm ficado mais complicados. Mas voltando no caso da liderança, aí aquele funcionário tem todas aquelas atribuições, né? Ele, igual eu falei, chega no horário, é uma pessoa bem aparentada, educada, enfim. E aí a empresa, a organização decide colocar ela num cargo de liderança. É o certo a se fazer? Não, porque na maioria das vezes a liderança, uma pessoa, né, que tem um cargo de chefia de liderança, ela tem que ser moldada para ela chegar ali. Ela tem que conhecer a organização e ela tem que ser técnica, porque senão ela vai contaminar o todo.
né? Eu digo muito aí, quando a gente vai estar nas rodas de conversa aí com os RHs, a gente fala muito sobre aquela história da maçã, né? Se tiver uma maçã podre, ela consegue contaminar 100 maçãs saudáveis. Mas 100 maçãs saudáveis não consegue fazer com que aquela única maçã podre ela melhore, né? E aí, falando dentro desse contexto de liderança, as lideranças que não estão preparadas, né, como eu citei aqui agora, colocou o cara lá porque ele faz o que deve ser feito, né? Mas isso é obrigação. Então, tem se escolhido as lideranças dessa forma, que é uma forma que eu acredito, né, e muita gente acredita que não é a certa, né? Não é só mérito, né? E principalmente esses méritos que são obrigação, a pessoa precisa estar mais preparada. E aí é onde entra a qualificação, né? Você precisa buscar qualificar, você precisa buscar conhecimento, precisa buscar sair de uma bolha que geralmente a gente está naquela zona de conforto. E aqui todo mundo, né, que está buscando uma oportunidade de se qualificar, eu tenho certeza que não está nessa zona de conforto. Então vocês já estão 10 passos à frente aí de muitos, né? E aproveito e parabenizo vocês. Mas o profissional do futuro, vocês podem anotar aí que cada vez mais vai ser exigido essas qualidades que são um pouco ocultas, né? A gente precisa, hoje, né, uma das palavras mais usadas aí dentro das organizações é empatia, né? A gente precisa ser empático com todas as situações, empático com as pessoas. Hoje a gente vem num mundo também de inclusão, né? Com o aumento aí dos transtornos, das doenças. Então, aquela pessoa que é empática, aquela pessoa que consegue se colocar na situação do outro, né? Ela, com certeza, ela vai ter destaque aí dentro do mercado. O que eu poderia, assim, destacar também assim, que é muito valioso é a questão da tecnologia, né? Nós estamos utilizando aqui a tecnologia, o que há 10 anos atrás, por exemplo, não era possível nem se imaginar a gente estar numa sala virtual, e aqui nós estamos com mais de 25 pessoas, né? A tecnologia, o conhecimento com a tecnologia, ele vai ser, a partir de agora, cada vez mais fundamental. Falou-se muito isso, né? Inclusive, falou-se mentiras também, né? Falaram na Revolução Industrial que a máquina tomaria o lugar no mercado de trabalho do homem, né? Que a máquina ia substituir o homem, né? E hoje a gente vê o tanto de máquina e o tanto que é necessário pessoas que operem essas máquinas, né? Então, pelo contrário, eu acho que aumentou ainda mais o serviço. Quando a internet surgiu, quando o computador surgiu, e aqui vai uma brincadeirinha, porque eu não estava lá nessa época, sou um pouquinho depois da criação do computador, mas falou-se também lá, né, naquela época lá, que os computadores substituiriam também os homens, né? Substituiria a mão de obra, e pelo contrário, a gente viu também que precisou-se mais de pessoas, e pessoas com conhecimento, pessoas qualificadas para operarem essas máquinas, né, esses computadores. E hoje a gente vem aí com uma atualização. Se alguém quiser colocar aí no chat antes de eu falar, eu vou dar uma embromacha aqui. Se alguém quiser falar qual que é a última grande atualização aí digital, vai valer um ponto aí na matéria aí que o professor vai dar. Eu estou colocando o professor em maus lençóis. Alguém quer falar? Não? A inteligência artificial, né? Inteligência, isso, Lucas Gabriel. Cobra um ponto do professor, viu, Lucas? A inteligência artificial, ela, né, tem chegado aí cada vez mais forte, né, tem influenciado muita coisa, influenciado na política, influenciado na saúde, na educação, e a gente tem percebido que essa evolução é uma evolução constante que não para aqui, nós estamos apenas no início, né? A inteligência artificial hoje, ela é uma das ferramentas que mais customiza tempo possível.
E aqui eu pergunto para vocês, se vocês puderem levantar a mãozinha aí, quem aqui já utiliza alguma inteligência artificial, quem já utiliza ChatGPT, Gemini, Suno, tem vários, né? Tem vários inteligências artificiais. Se caso vocês utilizam aí, levanta a mão só para eu me situar aqui, para ver se eu não estou muito distante, né? Mas eu mesmo, por exemplo, eu converso muito com o meu chat GPT, né? Troco ideia, tenho alguns insights aí sobre negócios, até sobre planos de trabalho que a gente faz lá no Cine. Eu troco muita ideia e eu fiquei feliz aí que eu vi que muita gente levantou a mão. Mas a inteligência artificial é algo que chegou para ficar. E aí vai uma pergunta: será que a inteligência artificial ela vai roubar, né, as oportunidades das pessoas que já estão lá no mercado de trabalho? Porque nós estamos falando de um serviço que customiza tempo, né, que diminui. Então, por exemplo, você vai fazer um relatório aí que vai gastar 2 horas, 2 horas e meia, você consegue fazer um relatório em muito menos, talvez em 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos. E facilitou muito isso, né? A inteligência artificial veio para customizar o nosso tempo. E aí, dentro de tudo isso, surge aquela dúvida, né? Será que a inteligência artificial não vai roubar, né, as nossas oportunidades, as nossas vagas? E aí eu afirmo com toda certeza para vocês que não, né? Porque a gente vai precisar de pessoas que operem a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela ainda precisa ser operada, né? A gente precisa fazer o prompt lá, né, que é o comando, solicitando para que a inteligência artificial te entregue algum tipo de resultado, né? Então, hoje existe, inclusive, uma profissão que está em ascensão aí, que é o engenheiro de prompt, né? O que o engenheiro de prompt faz? Ele elabora de forma minuciosa o prompt ali, o comando, e ele faz as análises necessárias para colher o melhor resultado ali da inteligência artificial. Então, hoje, o profissional que se preocupa em saber como que utiliza a inteligência artificial, haja visto que a gente ainda não tem ainda tanta qualificação para esse setor, porque é um setor novo, né? A gente vai ter alguns cursos aí, mas esses cursos ainda, igual eu estou falando, são cursos, uma área que é muito nova, que ainda está sendo desvendada, né? Eu sou muito curioso, né? Eu pesquiso muito, principalmente no próprio ChatGPT, no Gemini, e aí a gente vai matando algumas curiosidades que a gente não imaginava que seria possível há 5 anos atrás, né? E a tecnologia ela tem servido muito para mostrar realmente, né, qual é aquele profissional que vai se destacar. Eu cito aqui exemplo próprio meu, né, que eu fazia quando, né, eu faço os projetos lá do Cine, né, quando a gente vai fazer um feirão de emprego, quando a gente vai fazer alguma ação externa, né, a gente faz muita ação também nos núcleos de bairro, nos CRAS, com a população, né, e aí quando a gente vai conversar, quando a gente vai fazer qualquer tipo de ação dessa, qualquer tipo de projeto, a gente tem que elaborar um projeto, né, passa por uma comissão, essa comissão analisa, ver se esse projeto é benéfico para a população, e aí é aprovado e a gente inicia o plano de trabalho, né? Eu demorava, às vezes, dependendo do projeto, demorava 1 semana, 15 dias para fazer um projeto, né? E hoje, muitos projetos aí que a gente tem feito, a gente consegue fazer em um dia só, né? Igual eu falei, né? A minha inteligência artificial, ela me conhece muito bem, o ChatGPT, eu converso muito com ele, e ele sabe que eu trabalho, aonde eu trabalho, sabe que eu mexo com política pública de emprego, de qualificação, sabe. Eu sou casado, né? Eu sou esposo da Isadora e pai do Jorge. Ele sabe que o meu filho chama Jorge, que ele tem 4 anos, conhece a minha esposa, sabe onde ela trabalha, sabe onde eu trabalho. Então, assim, é uma realidade que a gente não imaginava. E eu sei que às vezes eu estou falando aí, algumas pessoas estão ficando assustadas com o que eu estou falando. Mas é uma realidade que chegou para ficar. É claro que você não vai compartilhar informações com ele, como, por exemplo, senha de banco. Até para a sua segurança, isso não é ideal, né? Mas ele te conhecer, às vezes até saber quais são as suas necessidades, as suas dores,
a inteligência artificial ela vai te ajudar nesse ponto. Como o nosso tema não é inteligência artificial, então eu vou dar uma pausa e voltar para a questão profissional. Hoje em dia, a gente tem utilizado muito a inteligência artificial, inclusive para a busca de emprego. A gente pode usar ela em três partes aí que são importantes. Primeiro, na elaboração do currículo. Eu imagino aqui que todo mundo deve ter currículo, quem não trabalha ou quem já trabalha, muito provavelmente deve ter o currículo. Você pode pedir lá, elabora um prompt bem, e o próprio ChatGPT ele elabora o prompt. É legal, é interessante. Você pede ele lá para criar um prompt para elaborar um currículo. Mas aí você vai pedir um currículo bem enxuto, porque o mercado de trabalho ele não gosta, os RHs, os recrutadores, eles não gostam daqueles currículos extensos com 2, 3, 4 folhas. Não é necessário, uma parte só basta. E aí, na hora de elaborar o currículo, você vai lá, pede para o ChatGPT, ele te entrega um currículo, se não ideal, o mais próximo do ideal possível, a partir daquele conhecimento que ele tem com o seu perfil profissional, com o seu perfil que você tem buscado aí, Então, é interessante a gente entender sobre a presença da inteligência artificial. Por que eu estou falando isso? Porque daqui a algum tempo, isso não vai demorar muito, as empresas vão exigir conhecimento na inteligência artificial. E aí, esse conhecimento que a gente tem diário aqui, de às vezes elaborar um currículo, elaborar um relatório, um texto, ele vai permitir com que a gente vai adquirindo conhecimento e esse conhecimento seja transferido lá dentro da organização. Uma outra coisa que é importante a gente entender e saber. A inteligência artificial ela não vai resolver todos os problemas do mundo e automaticamente ela também não vai resolver todos os seus problemas. Não adianta nada, às vezes, principalmente vocês aí que estão conversando essa parte de qualificação, passado um trabalho lá para vocês, você joga no ChatGPT, o ChatGPT obviamente vai te entregar todo o resultado. Só que aí você vai estar treinando mais o ChatGPT, a inteligência artificial, o Gemini, qualquer um que vocês utilizarem, e não vai ter o conhecimento técnico, o conhecimento próprio ali que é necessário. Então, a gente precisa ter esse cuidado também. Hoje em dia, a gente tem inteligência artificial aí que faz até música, Você cria a música lá no ChatGPT, pede para ele fazer uma música, escolhe um tema, e aí você faz uma música lá no ChatGPT, você joga num outro aplicativo, numa outra inteligência artificial, que chama Suno. Tem várias, mas a mais conhecida é o Suno, e ele vai lá, cria a música com melodia, ele te entrega um resultado perfeito. E aí o que acontece? Por que eu estou falando disso? Você mandou lá no ChatGPT para ele fazer uma música falando de limão e laranja, sei lá, escolha um tema aí que vocês imaginarem. E aí você faz a música, ele vai te entregar um resultado bom, interessante, mas aí você não pesquisou, você não sabe tocar um violão, você não sabe o que é acorde, não sabe o que é nota musical. Eu também não entendo muito bem de música não, viu, gente? Estou falando só mais ou menos aqui do que eu já ouvi falar. Mas aí você cria a música ali, ele te entrega um resultado, mas ele vai te entregar um resultado muito genérico. Ao contrário de que, por exemplo, se você fizesse alguma coisa, tivesse uma ideia pronta já e fosse desenvolvendo ali com a inteligência artificial, te ajudaria muito, voltando para esse contexto aí de pesquisa, por exemplo, passa uma atividade aí para vocês e vocês vão fazer essa atividade e vocês às vezes estão perdidos em como fazer aquela atividade. Aí você fala, vou ver como que sai o resultado. Se você faz dessa forma, a sua chance de absorver cai pela metade. E, naturalmente, ali você vai ver mais ou menos o resultado, não vai prestar tanta atenção e vai ver que aquele resultado, às vezes, é interessante e coloca. Só que você não está jogando informação para o seu cérebro. E aí, é igual eu falei, você tá treinando a sua inteligência artificial, ela está sendo aprimorada, você está pesquisando alguns temas que às vezes ela não viu, mas em compensação o seu cérebro não vai guardar aquele tipo de informação, porque o nosso cérebro ele guarda mais ou menos aquilo que a gente exercita, E se você joga ali no ChatGPT uma vez e ele já te responde,
ele não vai te trazer resultados que às vezes você vai precisar com o passar do tempo. A inteligência artificial, ela vai ser um dos assuntos mais abordados aí no mercado de trabalho nos próximos tempos, né? Porque a gente ainda percebe que tem muita evolução ainda para vir, né? Hoje, por exemplo, você tem um aplicativo aí que chama Base 44. Você tem uma ideia de criar um aplicativo, sei lá, você cria um aplicativo. Esses dias eu fui testar e eu gosto muito de fazer compras lá em casa, né? Fazer compra de mercearia, de produto de limpeza, enfim. E aí eu pensei, falei assim, como seria se eu tivesse todo o estoque na palma da minha mão lá né, de tudo que tem lá em casa lá. E aí eu fui e criei, né, um aplicativo lá nesse Base 44. Eu tô só resumindo aqui, mas é para vocês entenderem mais ou menos até onde a inteligência artificial chegou. E aí eu falei, não, seria interessante criar esse estoque. Aí fui, criei o estoque, aí eu fiz aqueles, tem um, dentro do mercado, existe a curva A, B e C, né? Quem às vezes aí trabalha na parte do comércio aí vai saber o que que é. Curva A, B e C geralmente são é uma curva onde você tem determinados produtos e esses produtos têm uma saída maior ou menor, né? E aquele produto que está na curva A, ele tem uma saída maior, na curva B nem tanto, e na curva C tem saída, mas é uma saída menor. E aí eu fiz isso no aplicativo, ali no chat, é um chat que você está conversando no aplicativo, e aí eu falei assim, ó, eu quero que crie um estoque, né, da minha mercearia de casa e tal. E aí ele foi, criou, pedi para colocar espaço de foto dos produtos, eu sou muito visual, e aí pedi para colocar a foto do produto, aí tava lá, sabão em pó Omo, aí tinha a foto do Omo, é, alvejante uau, aí tava lá a foto, arroz ao barusca, aí tava lá a foto do arroz, tudo muito detalhado. E aí eu pedi para colocar um campo de estoque, um campo de nome, um campo de código de barras. E aí o negócio foi criando uma forma que eu falei, nossa, eu acho que eu sirvo para ser um programador, alguém que cria aplicativos, né? E aí eu fui tendo ideia dentro desse aplicativo, assim, resumindo aqui no final aqui para vocês entenderem. Eu criei uma lista inteligente. Na hora que ele chega num determinado estoque, por exemplo, bolacha recheada, tem criança, então utiliza muito lá em casa. Aí a gente compra, vamos supor, compra 15 bolachas lá. E aí lá no final, a hora que chega no 2, ele já manda para a lista automático, de forma automática. Aí ele cria uma lista inteligente. E aí eu também criei um link direto lá no site dos supermercados, né? Eu peguei os supermercados aqui da cidade, anexei o link do supermercado, e aí o supermercado ele atualiza lá, né, aqueles folhetos, e aí o aplicativo ele confronta os preços e me entrega aonde que eu vou comprar mais barato. Eu, assim, fiquei assustado com o resultado final, porque eu fui desenvolvendo, é claro que não foi da noite para o dia. Eu demorei mais ou menos aí um mês para formatar da forma que eu estou comentando com vocês. Mas isso, algum tempo atrás, também era inimaginável, né? E a partir de agora, eu tenho certeza que as coisas vão cada vez mais ficarem mais próximas disso aí, né? Mais próximo da tecnologia em massa, né? Hoje nós temos uma geração que está hiperconectada, né? Igual quando eu tive meu primeiro celular, eu acho que eu tinha uns 12 anos, 12, 13 anos, né? Foi um A50. Será que alguém aí sabe qual que é o A50? E não é o A50 de hoje, não, tá? Um A50 que a luzinha dele era amarela, da Siemens, um celular azul com branco. Ele não era, aparentemente ele era até bonitinho, mas ele não era muito utilizado, não. E aí depois, né, foi atualizando. E hoje, por exemplo, meu filho está com 4 anos, ele sabe colocar vídeo lá no YouTube, vídeo no YouTube Kids, ele escolhe o vídeo que ele quer. Antigamente, né, a diferença, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol, né? Assisto muito. Não me perguntem qual time que eu torço. Apesar que eu posso falar porque eu sou São Paulino e o São Paulo ganhou recentemente. Mas ganhou ontem, inclusive, ganhou ontem e ganhou sábado do Cruzeiro. Mas dentro disso aí, né, para não fugir muito do nosso assunto,
na minha época lá atrás, a gente custava ver um resultado de jogo, né? Era difícil ver um resultado de jogo, a gente não entendia muito bem como que a gente ia saber o resultado, às vezes a gente via o resultado no outro dia, né? E hoje em dia está tudo ali. A gente tem a televisão cada vez mais próxima, né? A tecnologia mais aguçada, né? Hoje tem jogo de futebol no YouTube, né? Que é um canal que é muito fácil da gente ver. E na época ali, quando eu estava na minha adolescência, era muito complicado, né? E tudo isso que eu estou falando, voltado para a parte de tecnologia, isso tudo vai ser direcionado lá no mercado de trabalho, vai ser direcionado nas oportunidades, né, que vão surgir aí nos próximos tempos, né? Então, já indo, né, aí para a minha parte final aí, o que eu posso falar com vocês é o seguinte: se qualifiquem, né? Vocês já estão fazendo isso. Busquem conhecimento mais do que o normal na parte de tecnologia, porque a parte de tecnologia ela vai ser cada vez mais próxima. Os cursos técnicos, os cursos profissionalizantes, eles servem justamente para trazer um conhecimento técnico, o que você vai completar com a prática lá na frente. Né? O comportamento humano, cada vez mais, igual eu iniciei a fala, cada vez mais vai ser cobrado, né? Pessoas com diferenciais, pessoas que têm empatia, pessoas que têm, às vezes, a forma de buscar a comunicação. Por exemplo, hoje a gente vê cada vez mais as pessoas isoladas, né? E as pessoas que vêm com uma comunicação já assídua, que sabe conversar em público, aquele negócio, é uma coisa que os antigos falavam muito, né? Que sabe entrar e sair do lugar, né? Então, determinados lugares vão exigir que você tenha uma comunicação mais rápida, mais intensa e extensa, e outros lugares não vai te exigir tanto dessa comunicação. Mas a comunicação é uma das soft skills que mais vão ser exigidas, porque, igual eu estou falando, a gente está vidrado muito nas telas, né? E aí cabe um parênteses aqui, que muito também em excesso não vai te ajudar como profissional. Hoje, por exemplo, a gente tem muito profissional que às vezes é demitido porque usa de forma excessiva as telas, né, o celular. Então, a gente precisa usar de forma técnica, de forma prática e de uma forma que vai poder contribuir com o seu crescimento profissional. O crescimento profissional hoje, ele depende muito mais de nós mesmos do que antigamente. Porque antigamente, né, a gente tinha uma brincadeira aqui na cidade que algumas empresas, para a pessoa entrar lá naquela empresa, ela tinha que ter o QI, né, que é o quem indica, né? E hoje já mudou completamente. Hoje, se as pessoas não têm conhecimento técnico, não têm qualificação, não são qualificadas profissionalmente falando, elas muito provavelmente vão estar fora de várias oportunidades. É igual eu falei, né? O Cine lá hoje nós atendemos mais de 300 empresas, né? Nós estamos com a média aí de 400 vagas, 500. A gente tem uma prospecção aí de um novo supermercado que está chegando em Queraxá, que eu acho que a maioria, pelo menos, deve saber, né? Um supermercado que vai ter mais de 300 oportunidades de emprego. A gente está vindo a citricultura, que está vindo aqui para Araxá, que é a cultura da laranja, né? As empresas estão plantando laranjas e vão beneficiar aqui, vai fazer suco, parece que com o bagaço lá tem como fazer também alimento para equinos, então eles vão utilizar a laranja de forma geral. Só nessa parte aí serão mais de 800 vagas, diretas e indiretas também, para uma grande fábrica que vai abrir aqui em Araxá. Isso tudo que eu estou falando aí nos próximos um ano e meio, né? E fora as outras grandes empresas que estão se instalando aqui em Araxá, eu tenho uma brincadeira, né? Eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? O Cine está ligado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E a gente brinca, nem parece que Araxá tem só 120 mil habitantes, né? Uma cidade que tem McDonald's, uma cidade que tem as duas maiores empresas de batatas do Brasil e da América Latina, que é a Maquem e a Bem Brasil. Nós temos
as maiores redes de supermercado estão aqui ou estão se instalando aqui. A gente tem, na parte da indústria, e aí a gente vai para a indústria mineral, a gente tem aí a maior, a maior produtora de nióbio do mundo, né, que é a Companhia Brasileira de Metalurgia, CBMM. E apesar, né, do fechamento, né, do noticiado fechamento do campo da Mosaic aqui em Araxá, a gente ainda tem essa parte aí dos fertilizantes da Mosaic, que muito provavelmente alguma empresa vai comprar, não vai demorar. E a gente percebe que o crescimento de oportunidades em Araxá ele está cada vez mais aquecido, né? Isso é um fruto do desenvolvimento econômico do município, de várias frentes, da frente de trabalho, da frente onde busca, né, recruta empresas para vir para a cidade, e a gente vê que as oportunidades estão aí, né? A gente precisa buscar as melhores, se qualificar, ter melhores salários, ter melhores oportunidades, estar preparado para o mercado de trabalho, porque realmente o mercado de trabalho hoje ele já traz um desafio imenso, né? Imagine aí no futuro próximo, que eu tenho certeza que não vai demorar muito, né? Então, tudo isso que eu falei, tecnologia, inteligência artificial, sobre as qualidades, né, as soft skills, né, aquele conhecimento técnico, tudo isso hoje em dia, ele já é meio que um normal para o profissional do futuro. Ele é meio que um normal, um básico para aquela pessoa que busca grandes oportunidades no mercado de trabalho. Agora, imagina aquelas pessoas que não buscam uma qualificação. Imagina aquelas pessoas que não querem se qualificar, não querem melhorar seu cargo dentro da empresa. Eu não sei como que está dividido aqui, mas eu acredito que a maioria, às vezes, já deve até trabalhar já, né? Quem aqui não quer buscar uma melhoria, buscar um salário melhor, buscar uma condição de trabalho melhor, né? Eu estou lá no Cine, lá, a gente tem a oportunidade de fazer mais ou menos aí umas 100 entrevistas por semana. E aí, quando a gente vai conversar com o pessoal, a gente faz as perguntas, né? Qual que é a primeira coisa que que o candidato se brilha o olho em saber? Alguém sabe? Numa entrevista de emprego? Qual que é a primeira coisa que o trabalhador pergunta para a empresa? Alguém quer falar aí? Tá lá. Salário e benefícios. Exatamente. Jaqueline? Jaque, Isso. Clara e Renata, se não me engano, falou. Exatamente. Hoje, né, igual a gente vai fazer as entrevistas lá, hoje a gente tem sido entrevistado, né? Nós somos os recrutadores, a gente que faz a entrevista, nós somos responsáveis pelas entrevistas. Depois também a gente pode olhar com a escola aí para a gente levar algumas técnicas aí de como participar de uma entrevista de emprego, né? Dentro de um assunto diferente, né? Mas hoje, nós, empresa, né, eu represento a empresa, nós temos sido entrevistados, ao invés de entrevistar. Né? Muitos, né, candidatos que vai lá, aí ele fala, quanto que é o salário? Eu trabalho sábado e domingo. Né? Mas aí essas pessoas que fazem essas perguntas, assim, na sua grande maioria, às vezes não tem nenhum tipo de qualificação. Fala assim, você está pagando só R$ 2.000 e tal, mas eu queria mais e tal. Aí você vai ver a qualificação da pessoa, a pessoa às vezes não tem o ensino médio, muito ali terminou o médio, não tem uma qualificação, não tem um curso profissionalizante, e hoje as oportunidades são melhores, né? Aí tem um meme que é muito engraçado aí, de como que os nossos pais, os nossos avós faziam para ir para a escola, né? Eles pegavam um caminho, andavam num caminhão, aí passava dentro do córrego, saía do córrego, pulava um mato, pulava as pedras, enfim. Aquela época já passou, né? Hoje a gente tem escolas conceituadas, igual a Politécnica, a gente tem várias escolas que conseguem abrigar, né, os estudantes para dar uma qualificação que há algum tempo atrás a gente não imaginava. Né? Então, assim, busquem se qualificar, busquem essas novas oportunidades que o mercado de trabalho está oferecendo para vocês. Né? Eu acho que igual eu falei, eu sou um gestor da política pública de emprego e de qualificação. São matérias que elas não andam separadas.
Se a pessoa não buscar uma qualificação, ela não buscar melhoria profissional, dificilmente ela vai conseguir ocupar vagas, ocupar oportunidades que hoje em dia são muito exigidas, né? Hoje, igual falei lá no início, né? Às vezes se alguém não estava aí, hoje as empresas exigem muito mais dos candidatos do que se exigia antigamente, e ela exige às vezes muito mais do que o candidato pode dar, né? Mas as pessoas, né, as gerações vêm mudando muito isso. Mas isso é algo que está enraizado ainda na cultura das organizações. Deve mudar algum momento, eu acredito que muda, mas isso vai levar um tempo, com certeza, porque nós estamos ainda recebendo, né, uma geração Z, que é uma geração Z que é mais hiperconectada, é uma geração que, inclusive, é uma geração inclusiva, né, que é uma geração que entende as diferenças, né, que vê que o diferente é normal, ser diferente é normal. É uma frase clichê, mas que é muito verdadeira. É uma geração que vem para mudar esse conceito, essa cultura do mercado de trabalho, mas que ainda estão começando ainda no mercado de trabalho. Então, essas alterações ainda elas devem demorar um pouco. E aí a gente vai esperar essa alteração acontecer? Não, né? A gente precisa ir adaptando com o mercado de trabalho. Da nossa parte, do Cine, a gente tem conversado com as empresas. Nós temos ido nas empresas, mostrado para eles gráficos, dados, né, que a geração, e aí eu não falo só da geração Z, né, eu falo dessa cultura geracional, das pessoas que estão trabalhando agora, a gente tem mostrado gráficos que o conceito das pessoas tem mudado. As pessoas não têm saído de casa mais para receber um salário ruim, não ter benefícios, não ter uma qualidade de vida, né? Hoje aí a gente vê nas organizações aí inserido benefícios como academia, que antigamente nem se pensava que poderia ser um tipo de benefício, mas hoje as pessoas têm buscado mais qualidade de vida. E essa qualidade de vida ela é fundamental para o desempenho, para o desenvolvimento daquela pessoa que busca uma oportunidade que vai, de fato, mostrar para ela, vai fazer com que ela prospere ali dentro da organização. As empresas, hoje em dia, elas pedem muito, né? Igual eu estou falando, ela exige muito do candidato, mas aquele candidato que, às vezes, não está preparado, ou, às vezes, não tem interesse em estar ali na organização, ou estar ali na empresa, ele está ficando meio que perdido. Ele sai de uma empresa, vai para outra, fica 3 meses. Vai para outra, fica 4 meses. Vai para outra, fica 5 meses. Normalizar isso é uma coisa que eu, pelo menos, não vou fazer jamais, né? Isso não é bom. Para o perfil profissional de um candidato, isso não é legal. A pessoa fica tendo uma rotatividade alta dentro das empresas. Aqui dentro de Araxá, a gente tem médias, né, que comprovam isso que eu estou falando. A gente tem médias aí de 8 meses, de 4 meses, de 6 meses que as pessoas estão trabalhando dentro das organizações. Isso são vários problemas. Isso aí, se a gente for entrar em cada quesito, a gente vai ficar aqui até umas 2 horas da manhã. Como eu tenho só até 11 horas para falar, brincadeira, mas como as organizações estão cada vez mais tendo esses pré-requisitos na análise de seleção, na análise de perfil, as rotatividades têm uma tendência de diminuir. E aí, por que vai diminuir? Porque a gente está analisando perfil. E aí, quando vai analisar o perfil, às vezes a pessoa vai chegar no momento que ela não vai ter oportunidade. Então, para você que está ouvindo, para você que está na sala, né, interagindo aqui com a gente, fica uma dica que eu acho que é primordial para o sucesso profissional de vocês. Busquem oportunidades que realmente vão atender o seu perfil profissional. Porque se você buscar alguma oportunidade, alguma área que não é compatível com o seu perfil, muito provavelmente você não vai ficar na organização, não vai ficar aguentando desaforo ali daquela empresa, vamos dizer assim, e vai ter um futuro não tão longo ali dentro daquela empresa. E isso vai prejudicar imensamente o seu currículo, primeiro,
né? Porque hoje as empresas com a carteira de trabalho digital, elas analisam onde a pessoa trabalhou, quanto tempo ela trabalhou, qual foi as funções que ela fez ali e quanto tempo que ela ficou. E aí ela pega um currículo, eu tenho uma vaga de auxiliar administrativo para ganhar R$ 2.500. Inclusive, eu tenho uma que paga R$ 2.800. A pessoa só precisa de um curso na parte de administração. E aí, eu estou falando verdade, viu, gente? Por mais que às vezes é um exemplo aqui que veio na cabeça agora, eu estou falando a verdade. Aí a gente tem essa vaga lá, né, que paga esse valor. E aí eu pego um currículo lá de uma pessoa que ficou 3 meses, 4 meses. Qual que é a possibilidade dessa pessoa entrar na minha organização, na minha empresa e ficar ao mesmo tempo? Então a empresa, a fim de diminuir, a fim de minimizar essas rotatividades dentro das empresas, elas têm tornado os processos seletivos cada vez mais rigorosos. E aí vou deixar uma tarefinha aqui para vocês, para analisarem, vocês podem usar inclusive o ChatGPT, o Gemini, a inteligência artificial que vocês acharem melhor, pesquisem sobre testes vocacionais e testes de perfil comportamental e perfil profissional, para vocês darem uma estudada como você deve fazer esses testes, as atenções que vocês devem ter, porque esses testes, na maioria das vezes, eles são para análise de perfil mesmo. Então, se você não corresponde ao perfil daquela vaga, muito provavelmente você não vai ser contratado. Vou dar um exemplo aqui muito rápido e genérico. Eu preciso de alguém para fazer cobrança em alguma determinada empresa. E aí eu faço um teste lá e eu vejo que aquela pessoa é amável demais. Ela é uma pessoa com coração muito bom. Qual que é a chance daquela pessoa dar certo no setor de cobrança? Já vou responder aqui para vocês. Quase que zero. Porque às vezes a pessoa, para fazer cobrança, ela precisa ser mais séria, mais centrada. Não que aquela pessoa de bom coração não seja centrada, mas ela precisa concentrar no problema. A pessoa que vai fazer cobrança, por exemplo, ela vai falar assim, ó, você assinou um contrato comigo, você está devendo e você precisa pagar. Basicamente isso. Agora, a pessoa que tem um coração bom, ela vai falar com a pessoa lá, fala assim, ó, você está devendo aqui e tal. Aí a pessoa vai falar um exemplo lá, nossa, esse tanto de chuva aí, eu escorreguei no asfalto, ralei meu corpo tudo, e assim, a pessoa vai arrumar uma forma de ludibriar ela e ela não vai ser efetiva na cobrança, né? Então, é por isso que tem cada vez mais analisado perfil profissional, perfil comportamental. Então, fica aí essa tarefinha aí para vocês aí, para pesquisarem sobre esses temas, para entender melhor sobre essas pesquisas, né? Esses testes, na verdade, melhor falando. E esses testes, eles vão poder aí contribuir aí para que vocês estejam atentos, né, aos requisitos dos mercados, do mercado de trabalho, principalmente, e das exigências das empresas hoje em dia. Se eu posso resumir aqui o profissional do futuro, eu diria em uma palavra, eu diria que o profissional do futuro está conectado. Não, e eu não estou falando de conexão só de internet, só do mundo virtual, mas conectado aos detalhes, conectado aos mínimos detalhes, conectado à forma que as empresas estão buscando. E aí eu já estou falando, eu estou dando essas dicas para vocês se adiantarem às empresas, porque as empresas vão cobrar isso, vão exigir isso cada vez mais. A gente está implementando isso lá no Cine, que é um serviço público, que geralmente tem uma demora na hora de absorver essas questões de inovação, de tecnologia, e hoje a gente já está fazendo isso. Então, o mercado de trabalho cada vez mais vai ficar exigente. Hoje o Cine, igual eu falei, né, o Cine, hoje a gente está com cerca de 400 vagas, um pouco mais de 400 vagas, mas em determinados momentos do ano a gente tem mais de 1.000. Né? A gente tem aí as empresas de laranja, igual eu falei, as empresas de batata, que já estão em ascensão aí dentro do município, e aí a gente vai aumentar muito o número de vagas. E aí, dentro desse aumento de número de vagas,
a gente pensa, não, vai ter oportunidade para todo mundo, então todo mundo vai ser empregado e a cidade vai conseguir ocupar todas essas vagas. Acreditem, não, nós não vamos ocupar esse tanto de vagas. Por quê? Pela questão da qualificação, pela questão do perfil, pela questão do perfil profissional, do perfil comportamental e de todas as outras questões que estão ligadas e que a gente destacou aqui nesse nosso bate-papo, estão intimamente ligadas com os perfis. Eu tenho costume de falar, para finalizar de fato, eu costumo de falar que a chance de dar certo o casamento ali, né, da empresa com o candidato, é uma só. A chance de dar certo é uma. A chance de dar errado são várias. Ou a empresa não é boa, ou a empresa não paga bem, ou a empresa tem um líder que não corresponde àquilo ali que você está recebendo, aquilo ali que você está se propondo como carga horária, ou ao contrário, né, aquele candidato não é qualificado, aquele candidato não atende o meu perfil que eu busco. Então, as chances de dar errado é maior. Então, cabe a nós fazer isso dar certo. Cabe ao candidato, né, a pessoa que está buscando as oportunidades, buscando oportunidades aí para um futuro bem próximo. Eu tenho certeza que se todo mundo está fazendo uma qualificação para melhorar salário, para melhorar cargo, para se tornar mais bem visto dentro das organizações, então isso é fundamental. Tá? Então, já, né, quase faltando 4 minutos, falei 50 e eu entrei um minutinho atrasado e falei 56 minutos diretão e vocês não interrompeu hora nenhuma. É bom que o assunto é bom e vai rendendo, mas aí eu queria deixar esses minutinhos restantes aí para alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida. Estou à disposição aí de vocês e é sempre um prazer mesmo a gente poder conversar, poder compartilhar desses momentos aí de troca de conhecimento. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar pelo microfone? Quer falar no chat? Clara mandou qual é o... Peraí, deixa eu voltar aqui. Quais são os testes que eu disse, né? Tá, respondendo a Clara e a Renata. Os testes são diversos, tá? O mais conhecido aí, que eu poderia destacar para vocês, é o DISC. Ele é um teste que avalia o comportamento da pessoa. E assim, ele vai fazer algumas perguntas mais aleatórias para vocês. Qual cor que você gosta? Qual animal vocês consideram? Um leão, um gavião, um gato, enfim. Ele faz algumas perguntas que são técnicas, que tem dentro da neurociência. Eu peço desculpa para vocês, gente, porque eu estou do lado de uma janela aqui e às vezes vai aparecer alguns sons aí, o pessoal passando de carro na rua. Esses testes, dentro da neurociência, ele analisa de fato como são esses perfis, né? Tanto o perfil comportamental, tanto o perfil profissional. Então, às vezes vão ser perguntas bem sucintas, mas que tem atrás ali daquela resposta, tem um resultado que é muito importante para nós, recrutadores, entender como que é esse perfil comportamental do candidato, daquela pessoa que está sendo avaliada. O mais conhecido é o DISC, tá? Mas se você for lá na internet, você pode pesquisar testes de perfil vocacional ou teste de perfil comportamental. Vai aparecer um monte, e aí às vezes você pode fazer, inclusive esses testes são gratuitos e eles te dão o resultado ali na hora, né? Para você ter mais ou menos um parâmetro de como que está o seu perfil. Tem alguns testes que analisam se você é muito visual, se você é muito de escuta, se você é muito de fala. Tem teste para tudo. Teste para liderança, né, para analisar se a pessoa tem um perfil de liderança. Teste para analisar se a pessoa tem um perfil operacional, se ela consegue fazer serviços administrativos. É igual eu falei, realmente tem teste para tudo. O mais conhecido, que ultimamente tem sido muito usado pelas empresas, e a gente utiliza lá no Cine para alguns processos seletivos, não todos, mas a gente utiliza para alguns, é o DISC. Mais alguma pergunta?
Vocês gostaram, não gostou? Ficou bravo comigo que eu falei de time? Não. Luiz, eu queria. Meu nome é Cláudia, boa noite para todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. No mais, eu queria agradecer, né, a sua explanação, as suas explicações, né? Eu tinha algumas dúvidas com relação à questão da própria inteligência artificial, que foram sanadas, e outras que eu não conhecia, que você deu aí uns exemplos para que a gente possa, né, entrar na internet e acessar. Mas, assim, só mesmo agradecer, foi de grande importância, de grande valia, e me acrescentou muito. Gratidão. Eu agradeço muito, viu, pelas palavras, Cláudia. A gente sempre espera dar o melhor de nós, né? Às vezes, eu vou confessar para vocês aqui, tá? Eu gosto muito do tete a tete. Eu não sou muito bom olhando para a câmera. No entanto, que eu estou olhando aqui para minha foto, eu deveria estar olhando aqui na câmera. E eu fiquei a palestra inteira olhando aqui na minha foto. Mas é porque eu gosto muito de mim. Brincadeira. Mas é porque é jeito mesmo, né? Às vezes a gente não é a mesma coisa de tirar uma selfie, né? E, enfim, a gente dá o nosso melhor. Eu estou à disposição lá no Cine também, tá? Se caso precisar de alguma oportunidade, de alguma recolocação no mercado de trabalho. Vamos ser parceiro, viu? Com a escola. Então, né, a gente precisa de talentos, a gente precisa de pessoas qualificadas, e quanto mais pessoas qualificadas no mercado de trabalho, para nós é melhor, tá? Eu estou vendo essa sala com 20. Cada aluno aqui, se sair com o compromisso de falar assim, ó, nós precisamos qualificar, vamos buscar conhecimento, vamos buscar técnicas, vamos buscar conhecimento profissional, para a gente ver essa sala aqui com 200, 300, né? Porque a gente, quanto mais qualificar, o mercado vai absorver. Isso aí vocês podem ter certeza. Tá? Quanto mais oportunidade surgir, a cidade vai crescer, a cidade vai desenvolver, e aquelas pessoas que estão se qualificando vai beber água limpa, água fresca, né? Então, parabéns. Eu tenho que dar parabéns aqui para vocês que estão saindo muitos aí do comodismo, buscando uma qualificação, buscando ser melhores, tanto profissional, porque o curso em si, vocês, e eu já te falo aqui, é de professor, tá? Vocês não vão absorver 100% de tudo que for passado no curso, primeira coisa. Mas o curso vai servir para vocês terem conhecimento técnico naquilo que é necessário. E outra coisa, a vivência que vocês têm no curso assim, é imensurável. Você tem network, você conhece pessoas novas, pessoas que têm pensamento diferente, pessoas que têm religiões diferentes, que têm pensamento político diferente, que torcem para time diferente, e isso faz o quê? Faz com que você converse, faz com que você se comunique, faz com que você tenha discussões, claro, saudáveis, tá, gente? Se a gente for falar, principalmente esses assuntos polêmicos aí, que é política, futebol e religião, discussões saudáveis. E aí isso vai fazer o quê? Igual, por exemplo, vou citar a Cláudia aqui, que interagiu aqui. A Cláudia tem um pensamento X sobre religião. E aí eu vou buscar saber o que é que ela pensa. Por que aquela religião que ela defende é tão importante, é tão interessante. E aí a gente vai abrindo a nossa mente, o nosso cérebro é uma das coisas mais fantásticas que existe no mundo, gente. A gente tem que aproveitar isso. A gente tem bilhões de neurônios e a gente tem que aproveitar toda essa cinética, essa conectividade que nós temos, que é nosso e que a gente tem que preservar. E como que a gente vai preservar? Pesquisando, conhecendo, entendendo, se qualificando. Então, gratidão, a gratidão é minha, tá? Por estar compartilhando com vocês um pouquinho que a gente sabe, um pouquinho do nosso conhecimento. A gente não sabe tudo, a gente aprende muito e nessas trocas a gente aprende muito mais. Então, fico muito feliz mesmo, de coração. Estou sempre à disposição aí da escola, sempre à disposição de vocês, alunos aí, pode contar comigo, tá bom? Muito obrigada, Luiz, tá? Novamente aqui a Politécnica agradece novamente por você ter participado dessa aula, né? Foi uma aula e com certeza você vai voltar aqui
disposição. Muito obrigado, viu? Pode contar comigo aí, sempre à disposição aqui também. E sucesso aí para vocês, nas qualificações de vocês, nos cursos de vocês. Façam mais, não para aqui. A gente estuda, tem que estudar todo dia, tem que estudar toda hora. E eu fico muito feliz aí em ver pessoas engajadas, pessoas que estão buscando conhecimento. Então, parabéns para vocês aí, parabéns para todos aí da organização. Obrigada novamente, agradeço, Luiz. Até mais, tá bom? Até Pessoal mais. também, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos para mais um módulo, tá? Eu espero vocês amanhã, na nossa orientação de amanhã geral do EAD, tá bom? Tchau, tchau.